Eis que trago mais uma vez uma meditação que nós precisamos aprender como lições de fé. E nesta meditação muito preciosa, de algo muito precioso, eu faço uma pergunta: qual o bem mais precioso que alguém ou o ser humano como um todo pode alcançar nesta terra? Você sabe responder? Qual é esse bem tão precioso, tão necessário, tão vital para o homem conquistar nesta terra? Pois é, nós vamos falar aqui do bendito e amado Espírito Santo. E volto a perguntar: você sabe qual é a importância do Espírito Santo de Deus em sua vida? Já parou para pensar nisso, para meditar nisso? Se não, você não sabe o que está perdendo. Você está jogando fora o seu tempo, sua vida, seus afazeres. Enfim, está perdendo o melhor da vida. Eu posso até dizer que está perdendo tudo. De todas as promessas que Deus fez à humanidade, nenhuma, preste bem atenção, nenhuma é maior do que a promessa do Espírito Santo no íntimo do ser humano. Ou seja, na vida das pessoas, por toda a sua vida, não só no dia a dia, mas por toda a sua vida. Essa promessa é para todos aqueles que de fato e de verdade têm sede e desejo de servir a Deus, né? Claro, de entregarem sua vida por completo, né? E estarem à disposição para viver a fé no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, precisa você ter esse entendimento, que essa promessa ela só se cumpre na sua vida se você quiser. Deus não vai lhe forçar a nada. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Se você quer viver com Ele, amém. Se não quiser também, Ele respeita o seu livre-arbítrio. Embora Ele fique muito triste, mas mesmo assim, Ele continua sendo Deus e nós sem Ele não somos nada. Não é assim? Se eu quiser Deus, amém. Ele me abraça, Ele me recebe, Ele me coloca no centro da sua vontade e supre todas as minhas necessidades, me livrando e guardando de todo mal, me acompanhando. Também se eu não quiser, como eu disse, Ele respeita meu livre-arbítrio, mas nem por isso Ele vai deixar de ser Deus, não. Eu que vou sair perdendo tudo, o melhor da minha vida, que é a presença do seu Espírito Santo, a presença de Deus através do seu Santo Espírito nas nossas vidas. O Espírito Santo é a maior necessidade de todo cristão e, como não dizer, de todo ser humano, de toda a raça humana, né? Pois ele é a plenitude de Deus dentro da pessoa humana. Ou seja, quando você recebe Deus na sua vida, você aceita Jesus como seu suficiente Salvador, único e suficiente Salvador, então você muda de direção, você vai deixando Deus trabalhar na sua vida, mudar o seu caráter, mas tudo através do seu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai lapidando o homem para melhor, vai amadurecendo o homem para melhor. E quem o recebe
passa a ter poder, força, coragem, alegria, direção e intrepidez para viver os desafios e obstáculos deste mundo, como fez o maior exemplo que já esteve na terra, o nosso próprio Senhor Jesus. Ele não usurpou nenhuma lei. Ele veio este mundo, como todo mundo, ser humano, nasce de um ventre de uma mulher. E como homem, ele venceu todos os seus obstáculos, todas as tentações. Mas ele foi, enfim, perfeito. Por quê? Porque ele era 100% obediente ao seu Pai, que é o nosso Pai também. Jesus, ele deu demonstração que nós podemos vencer. Ele venceu todas as tentações. Ele expulsou demônios, ele curou enfermos. E ele mesmo, antes de ir para o céu, antes de ascender aos céus, ele disse: eu irei para o meu Pai, e vós, que vão ficar aqui, fareis coisas maiores. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E os sinais seguiriam os que creem. Mas tudo isso através de quê? Da obediência. E através da obediência receberiam o quê? O Espírito Santo como guia, como Senhor de suas vidas, como direção. Como está escrito na sua palavra: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8. Então, meus irmãos, está aí a prova, a palavra de Deus confirmando que o Espírito Santo é uma promessa de Deus, é uma realidade em nossas vidas. E quando aqui a palavra diz que quando nós recebermos o Espírito Santo nas nossas vidas, através da nossa obediência, da nossa buscando viver em santidade, em temor ao Senhor, tudo que Jesus fez, todos os milagres, prodígios e maravilhas que Jesus fez, também podemos fazer através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, todo ser humano tem um vazio que só o Espírito Santo pode preencher, né? Isso é óbvio. Nós sabemos que o homem, ele anda vazio, principalmente nos dias de hoje. Essa geração anda vazia, tentando se preencher com tanta coisa inútil, passatempos, redes sociais, diversões, bebedeiras, farras, enfim, uma infinidade, um leque de coisas vãs que as trevas colocam à disposição do homem para enganá-lo e distanciando cada vez mais o homem do seu Criador, né? E só podem estar completos e vencer este mundo mal, né? Onde a palavra diz que o mundo jaz no maligno, e essa é uma geração perversa e má. Então, só pode estar completos e vencer este mundo mal aqueles que estiverem cheios dessa força, ou seja, cheios do Espírito Santo. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, como eu já tinha dito, alertou os discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não os podereis suportar agora. Ou seja, porque não tem o Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos e viveram essa maravilhosa experiência no dia de Pentecostes. Porque o Senhor Jesus disse: não saí de Jerusalém antes que se cumpra a promessa. E eles ficaram ali reunidos no cenáculo, né? E foram vistas por eles, ao Espírito Santo descer sobre aquele local, segundo a promessa, foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar
em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3 e 4. Então, meus amados, vejam como é maravilhoso andar com o Espírito Santo e ter o Espírito Santo. Ter a sua comunhão com o seu Criador através do seu Santo Espírito, que é o nosso guia, nossa luz e nossa força. Aí eu pergunto para vocês sabem como atrair o Espírito Santo? Uma pergunta bem simples e bem fácil de responder. Só atraímos o Espírito Santo buscando a santidade, porque o Espírito Santo não vai habitar onde há impureza, onde há pecado. Então, para atrair o Espírito Santo, temos que estar em constante oração, em constante vigilância, em constante andando completamente na presença do Senhor, buscando a sua face, nos rendendo ao Senhor, procurando sempre lhe agradar, fazer a sua vontade, cumprindo com os mandamentos do Senhor. Isto não é difícil, pois só assim podemos atrair o Espírito Santo. Aí sim, ele virá e tomará posse e nos fará companhia, nos enchendo da presença do Senhor. Para isso é preciso se entregar a Deus por completo e não apenas aceitá-lo, como muitos aceitam, mas não permanecem. Não se tornam obedientes, não se tornam presentes, não se tornam como Deus quer que seja, né? Muitos aceitam, mas com o tempo começam a entrar na zona do conforto, começam a vacilar, começam a olhar para o mundo, a olhar para os problemas, para as circunstâncias, né? E com isso, a pessoa sem querer, sem perceber, vai se distanciando, vai perdendo a noção do risco e vai entristecendo o Espírito Santo. E é necessário, acima de tudo, é necessário se colocar à disposição de Deus para fazer a sua vontade, acima de tudo e de todos, fazendo o seu ID maravilhoso, pregando o seu evangelho, que é a prioridade do cristão, né? Pois ele é a garantia da salvação, né? Estou falando aqui do Espírito Santo. Ele é a garantia da nossa salvação, porque é o selo de Deus para nós, e somente com o Espírito Santo a pessoa pode suportar os desertos da vida, ou seja, as provas, as lutas, as circunstâncias, todos os momentos da vida, sejam bons, sejam maus, só podemos suportar se tivermos o Espírito do Senhor conosco. Aqueles que já o têm precisam manter a chama acesa por meio do uso contínuo da fé, né? Pois somente assim estaremos prontos para o que der e vier, mas principalmente para o mais importante, a salvação da alma, né? Porque essa é a meta do Senhor, salvar-nos, né? Nos resgatar para a vida eterna, como assim está escrito, como o Senhor virá resgatar o seu povo, os seus escolhidos, aqueles que foram obedientes, aqueles que foram constantes na sua presença e o amaram e o serviram em espírito e verdade. Que Deus em Cristo nos abençoe rica e poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, guarde essas palavras, medite nessas palavras, porque são palavras de vida. A palavra de Deus é a semente da vida. Ela nos proporciona vida e vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus.